Olá, amigos do canal João Massa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos, meus amigos? Viemos para mais uma aula de educação especial. Isto mesmo, aliás, esta é a 10ª aula. Nós conseguimos atingir, então, 10 aulas da playlist que a gente chama de Formação de Professores Educação Especial, em que o canal João Massa se propõe a contribuir com algumas características da educação especial. E no vídeo anterior, nós tínhamos estudado 7 das características da criatividade. Hoje nós vamos complementar as 7, ou seja, ao todo 14 características para descrever uma pessoa criativa. Claro que se ela possuir o maior número entre essas 14 características, tanto melhor para que a gente possa defini-la como uma pessoa disruptiva, como uma pessoa que rompe com a forma com que nós olhamos normalmente a sociedade, os fatores, os fenômenos e os fatos. Mas, como eu sempre faço no início desta formação de professores, educação especial, eu trago um livro. E hoje não seria diferente. Uma licencinha, por favor. Eu saio do vídeo para pegar o livro. Vocês já estão acostumados com o meu hábito de sair e entrar no vídeo. E aqui nós trouxemos hoje o Memória, do Ivan Izquierdo, pela editora Artimed. Este que é um dos grandes pesquisadores brasileiros em neurociência, tem mais de 700 artigos de relevância internacionais, inclusive, e é um livro bastante curto, bem pequeno, poucas páginas que você pode ler no intervalo de um consultório de um médico ou de um dentista. São apenas 134 páginas. Então está recomendado. Nós que nas 10 edições recomendamos um livro para que você então tenha a sua biblioteca básica acerca da educação especial. Mas vamos lá, vamos complementar as 7 primeiras características, atingindo então 14. Lembrando que na próxima aula, no próximo vídeo, nós falaremos sobre a moderna teoria das mentes. Mas por hora nós vamos então, além de dar as características, a gente sempre traz uma personalidade que representa esta característica. Então, a 8ª característica de uma pessoa criativa: as suas ideias são elaboradas e enriquecidas. Ou seja, quando ela pensa sobre algo, há um forte relacionamento e uma justificativa, ou muitas justificativas, muito bem argumentadas, muito bem criadas e relacionadas. E o grande exemplo é um dos grandes pensadores que a gente chama de filósofo moderno, que é o Abel Kierkegaard, esse filósofo dinamarquês que é o precursor do existencialismo, uma filosofia, uma psicologia que transformou Jean-Paul Sartre num dos grandes pensadores do século XX. A sua base de pensamento era o existencialismo. E Kierkegaard, ele vai ser tão criativo que ele vai utilizar a sua própria vida, a sua própria existência para poder interpretar a realidade. Porém, sem ser piegas, sem puxar para o seu lado as verdades que ele foi conhecendo durante a sua vida. Outra característica: preferência por situações de riscos e ousadia. Essa é uma característica dada a uma pessoa muito aventureira. E o homem, o norte-americano, o navegador norte-americano, que é tido como descobridor do Polo Norte, o primeiro homem no Polo Norte,
era uma pessoa assim, que adorava romper com os padrões, que era muito aventureiro e queria chegar onde ninguém antes chegou, mesmo sabendo das situações envolvidas, o que não era nada fácil chegar até o polo em função das condições climáticas. Eu estou falando do aventureiro norte-americano Robert Peary. A terceira característica de hoje é a alta motivação e curiosidade. Então, é uma pessoa que, mesmo frente às mais diversas advertências, às mais diversas situações impróprias, o meio não favorece, a família não favorece, o local não favorece, ele não esmorece nas suas crenças, nas suas convicções. É o caso do físico japonês que fez suas pesquisas, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, num período em que o Japão se tornará uma potência agressora, mas depois sofrerá muito por ter feito este caminho, sobretudo com a invasão norte-americana e a resistência dos demais países asiáticos que o Japão conquistou, que é o físico Shinichiro Tomonaga. Shinichiro Tomonaga é um prêmio Nobel da física japonês num período muito improvável, anos 40, anos 50, em que o Japão ainda recolhia os cacos da destruição da Segunda Guerra Mundial, pois ele se manteve muito motivado, lecionando nas universidades, pesquisando, fez pesquisa de alta relevância no setor nuclear, mesmo o Japão tendo sido destruído em duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, por armas atômicas. Próxima, elevado senso de humor. E esse elevado senso de humor, gente, não necessariamente é uma pessoa que esteja sorrindo por qualquer coisa, mas sim uma pessoa que tem aquele humor chamado inteligente, que percebe as ironias, percebe as sacadas, as armações que existem por trás de um ato político, de uma rebeldia, por exemplo. É o caso do escritor, jornalista e musicólogo brasileiro José Ramos Tinhorão, que tinha um texto perfeito e é considerado o maior crítico da história da música brasileira. Embora fosse uma pessoa aparentemente ranzinza, sério, circunspecto, na verdade ele conseguia ver ironia em todas as letras, senso de humor nas letras, e quando elas eram de má qualidade, aí seu humor era mordaz. A próxima característica, que nem todos consideram uma característica importante, na verdade, muitos consideram uma característica negativa, é a impulsividade. Uma pessoa criativa, normalmente, ela é muito impulsiva. Ela faz as coisas sem pensar, porque as outras pessoas acham que ela está fazendo sem pensar, mas na verdade ela sabe bem o que ela faz e cada um dos seus impulsos resultarão agora ou no futuro em um resultado certamente importante. E além disso é uma pessoa muito espontânea, o que hoje também é considerado um defeito. Quando você fala, escreve a verdade, você é criticado, sobretudo atualmente que nós vivemos o período do politicamente correto. E uma pessoa impulsiva e espontânea e que sofrerá por tudo isto será Baruch Spinoza, esse grande pensador, filósofo também, que vai discutir a questão de Deus,
Dentro da Holanda, ele era um pensador holandês, onde havia uma tradicional comunidade judaica. Essa comunidade judaica vai exorcizar as ideias de Spinoza, mas a sua visão de um Deus mais racional, mais próximo do homem, mais contemporâneo, acabou vingando. E hoje é a forma com que as religiões veem Deus. Confiança em si mesmo e autoconceito positivo. Gente, então a pessoa criativa, mesmo mediante a muitas críticas, todos dizendo que ela está no caminho errado, ela tem confiança no que está fazendo. Ela confia nas suas capacidades, nos seus resultados, nos seus estudos. E claro, isso também não é muito bem visto hoje, esse autoconceito positivo, muitas vezes é tido como arrogância. Na verdade, é uma pessoa tão realista que sabe todas as suas características positivas e negativas. Claro que as tem mais positivas. Por isso, autoconceito positivo. E o exemplo do líder chinês Mao Tse-tung cai como uma luva, porque ele enfrentou a Revolução Chinesa de 1931 a 1949, no meio da disputa com os chineses do Kuomintang, o partido de direita, ele que militava no Partido Comunista Chinês, o partido de esquerda ainda teve que enfrentar a invasão dos japoneses. Mesmo assim, Mao Tse-tung, apesar desses dois reveses, de uma China morrendo de fome, de 70 milhões de mortos, ele nunca desistiu, buscou várias soluções. Claro que houve erros e muitos, mas também houve avanços. E se a China é o que ela é hoje, é porque Mao Tse-tung acreditou num cadáver, porque era isto que a China era após a Revolução Chinesa em 1949. Um país irreconstruível, totalmente destruído. Porém, a confiança em si mesmo, a crença de que poderia fazer a diferença, levou Mao Tse-tung a construir os alicerces que nos deu a China atual. E por fim, o sentido de destino criativo. É uma pessoa que durante toda a sua vida tem certeza que deixará marcado seu nome na história, que fará algo diferente de todas as outras pessoas. Este é o sentido de destino criativo. Às vezes a pessoa nem revela isto para os próximos, para os amigos, para a própria família mais íntima, o círculo mais íntimo, mas tem certeza de que isto vai acontecer. E o grande exemplo é Guglielmo Marconi, esse inventor italiano ao qual se atribui a invenção do rádio e das telecomunicações, porque ele, em meio a uma simples fazenda no interior da Itália, com suas experiências bastante modestas, conseguiu transmitir com antenas primitivas a longas distâncias a comunicação, mudando completamente o destino do planeta. Pois bem, gente, com mais essas 7 características e personagens que representam as mesmas, nós completamos as 14 características de uma pessoa criativa. Portanto, para ter ideia total das 14 características, que tal assistir o vídeo anterior e na sequência rever este vídeo? Desta maneira terá as 14 características. Por hoje eu fico por aqui, os aguardo no 11º vídeo da formação de professores Educação Especial.
Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.